Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do grupo Vegor, que presta serviços de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás. Aqui no canal a gente conversa sobre tudo que é de interesse com relação a essa tecnologia. Nós temos conversado recentemente sobre o controle e os limites para os diversos contaminantes em SFCs. E hoje é a vez da gente conversar sobre a umidade, o controle da umidade, os limites propostos para umidade em equipamentos SFCs. Nós já fizemos 2 outros vídeos muito interessantes sobre esse assunto da umidade. A umidade, de fato, é o contaminante mais importante para a manutenção preventiva de equipamentos isolados a gás, e seja o gás que for. No caso do SFCs, obviamente, que também é um dos mais importantes. Eu vou deixar os 2 vídeos aqui, e recomendo fortemente que assistam, porque hoje queria comentar só alguns aspectos muito importantes com relação à umidade. O primeiro é o seguinte: a umidade, ela vem principalmente, ela vai estar presente no equipamento principalmente a partir da fabricação e montagem do equipamento. Por quê? A umidade está presente em qualquer ponto da atmosfera da Terra, existe umidade, em maior ou menor quantidade. Os equipamentos SFCs são feitos com materiais. Os fabricantes trabalham com ambientes extremamente controlados, de tal forma que a umidade absorvida e adsorvida nas superfícies internas dos equipamentos seja a mínima possível. No entanto, sempre vai haver alguma presença de umidade nas partes sólidas do equipamento. Durante a montagem, a mesma coisa. Eventualmente é necessário que as partes sendo montadas sejam expostas ao ar atmosférico e vai haver mais absorção de umidade. Durante a operação, os equipamentos vão absorver mais umidade ainda a partir da presença de vazamentos. Por isso é importante o controle de vazamento. Também fizemos alguns vídeos sobre a questão de vazamento. Também vou deixar aqui para que vocês assistam esse vídeo do vazamento, que é muito importante. De tal maneira que sempre vai haver umidade dentro dos equipamentos SFCs. Qual é o efeito deletério da umidade? Ela tem 2 efeitos. O primeiro é que a água ela vai reagir tanto com o enxofre quanto com o flúor no momento em que o SFC se decompõe pelo efeito da descarga nos equipamentos de interrupção, ou se decompõe pelo efeito da descarga parcial, principalmente em barramentos de subestações. Isso faz com que haja formação de subprodutos de decomposição, que nós já conversamos no vídeo passado, são aqueles mesmos que se formam a partir da reação com o oxigênio, sendo que a umidade leva à formação também do HF, o ácido fluorídrico, e o ácido sulfídrico, que são 2 produtos agressivos aos materiais internos do equipamento. Então, esse é o primeiro efeito da umidade. O segundo efeito é a própria umidade. A umidade, ao se condensar nas superfícies internas dos isolamentos, dos isolantes dos equipamentos, ela vai provocar a descarga, a passagem de descarga superficial na superfície dos isoladores, quando houver uma solicitação elétrica significativa. Isso vai acontecer quando? Por que é interessante? Quando que ela vai se depositar? Quando ela vai se depositar sobre as superfícies, quando a quantidade de água lá atingir a umidade relativa de 100% na parte interna do equipamento, naquela temperatura, ou seja, quando ocorrer o orvalho. O que é o orvalho? Nós já conversamos, né? O orvalho é quando a gente vê aquela umidade se depositando nas superfícies frias, num dia em que está frio, não está chovendo, a água não cai, mas ela se condensa nas superfícies frias. Isso é o orvalho.
Por isso que a medida de umidade é muito interessante que seja feita também em ponto de orvalho. Por quê? O ponto de orvalho é aquela temperatura que, naquela pressão de operação do equipamento, a água irá se condensar nas superfícies. Então, a medida pelo ponto de orvalho é extremamente interessante. Então, se a gente obter uma leitura de ponto de orvalho de menos 5 graus, na pressão atmosférica, que é a pressão que o equipamento mede, corrigimos isso para a pressão de operação, aquilo vai dar menos 1 grau. E o nosso equipamento vai operar a menos 2 graus. A probabilidade de haver condensação é muito grande nesse momento. Então, o controle da umidade é fundamental por causa desses dois aspectos, tanto da condensação de umidade sobre os isoladores internos, quanto da presença da umidade aumentar a formação de produtos de decomposição quando da ocorrência de descarga. Tá bom, pessoal? Isso é o recado importante que eu queria dar para vocês. A maioria dos limites está estabelecido em parte por milhão em volume ou parte por milhão em massa. Parte por milhão em volume ou massa é muito importante para o gás novo dentro do cilindro, que é para eu saber quanto de umidade eu estou colocando dentro do equipamento quando eu encher ele com aquele gás. Agora, na operação, ajuda muito se a gente tiver a medida do ponto de umidade, do grau de umidade expressa em ponto de orvalho, tá bom? Existem equipamentos, a maioria dos equipamentos te entrega o resultado nas diversas unidades, tanto em ponto de orvalho quanto em ppm massa ou ppm volume. A gente pode depois conversar sobre essas conversões, mas o ponto de orvalho dá uma medida bem boa para nós da dependência da temperatura com a probabilidade de condensação interna de umidade no equipamento. Tá bom, pessoal? Assista os 2 vídeos e onde a gente já comenta isso que eu acabei de explicar. Nesse outro vídeo a gente explica também como funcionam os equipamentos de medida e o recado importante que eu queria deixar nesse último vídeo, em que a gente completa o nosso comentário sobre o controle de contaminações, é esse aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter nos acompanhado todo esse ano, foi muito bom conversar com vocês. Agradecemos a todos pela sua presença constante aí. Estamos sempre à disposição de vocês. No ano que vem vamos começar uma nova série de vídeos sobre todos esses assuntos que interessam aqui para nós, tá bom, pessoal? Então, queria desejar para todos aí um Feliz Natal, comemorem o Natal com as suas famílias, aproveitem bastante a companhia dos seus entes queridos. Um grande ano novo para todos, que 2025 traga muito progresso, muita alegria e muito sucesso para todos nós. Um grande abraço e até a próxima vez.